Fala pessoal, beleza? Esse é o episódio número 28 da DC Cash, um podcast dinâmico criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é: meu cliente aprovou o projeto, mas não usou. E agora? Alguns podem sentir raiva, outros frustração, outros desânimo, mas calma, controle suas emoções, pequeno gafanhoto. Bora interagir um pouco? O cliente ele gostou, pagou, você até separou os arquivos entregáveis, manual de marca, separou os formatos, orientou o cliente do melhor uso, da forma correta de usar o projeto, das diretrizes, fez um mau trabalho para dar o seu melhor e acabou até publicando o projeto no portfólio. Porém, o tempo foi passando, o cliente não usou o projeto e do nada ele surgiu com outro projeto e simplesmente não usou anos depois de você ter feito aquele projeto. E pode ter acontecido. É comum o ser humano pensar o pior, que o cliente enjoou do projeto, pagou, mas não gostou, qualquer outra coisa desse tipo. Então, eu vou trazer dois casos aqui para vocês que aconteceram com a gente. Em 2022, a gente fez um projeto para uma empresa chamada Rema Esquadrias. O projeto ele ficou bem moderno, ficou aprovado de primeira, o cliente gostou bastante e a gente auxiliou em todas as etapas, em todos os detalhes técnicos, manual de marca e até fez algumas opções de banners para o site, ali, algumas variações da entrada do site que já estavam dentro da identidade. Porém, 2 anos depois, o site e marca antigos continuam no ar. No começo eu fiquei me perguntando por que uma empresa investe em algo que não vai usar. Aí eu me lembrei que eu já tinha feito 2 projetos de arquitetura para o meu escritório, em tempos diferentes, eu acabei não usando nenhum dos dois. Como o lugar das gravações das aulas e das reuniões são basicamente o mesmo, eu procuro fazer no mesmo lugar, eu fiquei um pouco na dúvida em qual caminho seguir e acabou que o projeto está no papel ainda. Não quer dizer necessariamente que eu não gostei, vocês já vão entender um pouco mais para frente o meu ponto. Voltando para o projeto da Rema Esquadrias, a gente tentou o contato, porém a gente não teve retorno deles. Nesse caso, o projeto ele foi aprovado, mas não houve a implementação. E os motivos, a gente já vai conversar sobre eles um pouco mais para frente, mas antes eu quero falar com vocês sobre um outro caso para ver se a gente consegue encontrar algumas similaridades. Um outro caso que também aconteceu com a gente. A gente fez um outro projeto também para um outro cliente que aprovou tudo, pagou e na hora de implementar ele apareceu com um outro projeto, uma outra identidade visual que não foi a gente que fez. Uma identidade bem básica, mais sóbria, conservadora, muito diferente do que foi contratada para a gente fazer. Eu vou deixar passando o projeto que a gente fez aqui, a versão que a gente fez, enquanto eu estiver falando com vocês aqui também, tá? A ideia inicial era para ser realmente algo fora da caixa, mais moderna, mais jovem, cheio de personalidade. Esse projeto ele foi feito ali em 2023. Porém, a mensagem que a identidade nova deles está passando é completamente diferente da mensagem que a gente foi contratado para fazer. Então, houveram algumas mudanças de percurso, é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais para frente agora, sobre esses 2 casos, quais foram as similaridades que a gente acabou encontrando, quais foram as hipóteses que a gente acabou criando para esse projeto, por que eles não foram implementados. Um, ele foi aprovado, mas não foi implementado. O outro, ele foi aprovado, mas o que foi implementado foi outra identidade. Então, a gente acabou criando algumas hipóteses aqui para conseguir entender os motivos e a gente conseguiu formular 3 hipóteses aqui. No primeiro caso, o projeto ele foi aprovado, mas não houve a implementação e a gente tentou contato várias vezes, mas a gente não teve retorno, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui. Já no segundo caso, houve a implementação sim, porém de um outro projeto que não foi a gente que fez, como eu já tinha falado, e algumas pessoas elas se sentem muito frustradas por terem se esforçado tanto e o projeto não ter sido colocado no mercado. Outras não ligam porque foram pagas para fazer um projeto fora da curva e o projeto foi feito, aprovado e foi pago, e é isso. Então, tudo certo, mas nem todos têm essa mentalidade e querem uma explicação. E é isso que eu vou trazer para vocês agora. Os nossos clientes eles não se explicaram, então a gente começou a pensar realmente nessas teorias, em algumas hipóteses e realmente fizeram sentido com base até mesmo nos projetos de arquitetura que eu tenho, que eu acabei falando para vocês que estão na gaveta, mas não quer dizer que eu não gostei. Eu gostei dos projetos, mas por hora eles vão ficar parados ali e eu vou mostrar essas hipóteses aqui para vocês também. E leva um cliente a tomar essas decisões. Aqui a gente vai analisar os 3 cenários que eu tinha mencionado para vocês. Primeiro cenário, mudança de estratégia de negócios. Pode ter entrado novos mercados, a diversificação de produtos, uma nova mensagem poderia querer ser passada, de repente novas diretrizes. Tudo isso pode interferir na identidade aprovada e mudança para um novo rumo. Esse foi o ponto pelo qual eu não mudei o escritório aqui ainda. O público da comunidade ele é mais jovem, então a pegada é mais descolada, mais descontraída. Já o público que eu
eu faço reuniões toda semana, já são empresas mais sérias. Então, ficam meio que nesse conflito da mensagem. Qual mensagem eu quero passar e para quem eu me comunico? Então, por hora, os projetos de design de interiores aqui do escritório vão continuar pausados, mas nesse caso da Kirvano, eu acredito que foi o que realmente aconteceu. Eles mudaram a mensagem e as diretrizes. Logo, o projeto que a gente fez ele não fazia tanto sentido. Uma mensagem mais séria, mais conservadora, a identidade que eles implementam parece conversar mais com esse novo cenário do que com o cenário que a gente tinha analisado mais ali atrás, que era um cenário mais descolado, mais jovem, mais moderno, mais fora da curva, mais fora da caixa. Então, são cenários diferentes e identidades diferentes para passar mensagens diferentes. A segunda hipótese que a gente analisou foi a mudança de público-alvo. Se o público muda, então muda tudo, porque mudar a faixa de idade, mais jovem, mais velho, de repente criança, se muda o público, aí o projeto ele precisa ser todo repensado. O nosso projeto ele foi feito para um público mais jovem, mais ousado. Então, se a gente for comparar as identidades, o público realmente mudou bastante. E aí você precisa fazer essa análise. Será que eles mudaram o público deles? A identidade que eles estão aplicando é completamente diferente da minha, por quê? E eu não estou falando só da parte estética, eu estou falando da mensagem. Que mensagem a minha mensagem passa? Para que tipo de público essa mensagem passa? Para que tipo de público a mensagem, que a identidade que eles implementaram passa? Então, vocês precisam pensar nesse ponto também. Será que foi público-alvo? Será que foi o primeiro ponto que a gente mencionou ali, que fala mais sobre a mudança de estratégia de negócios? É importante você analisar esses dois fatores para conseguir entender. E um terceiro e último ponto que a gente chegou, uma análise que a gente acabou fazendo, de repente pode ter sido feedback da equipe interna. Quando a empresa é muito grande, é normal que hajam muitos pensamentos diferentes, alguns vão gostar, outros nem tanto. Então, isso acaba interferindo muito no resultado final do projeto na hora da implementação. Às vezes a empresa nem precisa ser grande, basta ter vários sócios e as divergências de ideias já começam a interferir na hora que o projeto vai ser lançado ali para o mercado. Pessoal, um projeto ele é como um filho, você cria ele para o mundo, eu sempre falo isso, né? Você cria ele para o mundo afora. Pensando dessa forma, eu realmente sugiro que você não se apegue demais aos projetos que você desenvolve. Se ele não foi aprovado, se ele não foi implementado, é porque houve um motivo. Provavelmente um dos 3 da lista que eu passei aqui para vocês. Então a dica que eu dou é só relaxe, publique o projeto. E caso alguém pergunte, explique o que pode ter acontecido e vida que segue. E orgulhe do bom trabalho que você fez, foque num resultado positivo e o quanto esse projeto foi importante para o seu desenvolvimento profissional. Mas e aí, me conta nos comentários se você já passou por esse tipo de situação e como você se sentiu. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.